Olá, muito bom dia. O meu nome é Cláudia Pascoal. Antes de mais, queria dizer que não fui informada que vinham estas respectivas pessoas, portanto, vim assim vestida. Peço desde já desculpa. Aqui o meu trabalho e a minha participação nesta comemoração tão incrível dos 120 anos da Livraria Lelo é que eu criei o jingle, a música do novo podcast. Portanto, em vez de tocar os 15 segundos, porque um jingle são 15 segundos, eu vou-vos mostrar como é que eu normalmente faço as músicas. Portanto, eu tenho aqui um aparelhozinho nos meus pés que não se levanta. Não façam isso. Basicamente faz assim uma repetição das coisas que eu estou a fazer. Portanto, todas as músicas começam com o quê? Com o tempo da canção. Ouvem assim baixinho, um cliquezinho. Ai, meu Deus! Um quispo. Portanto, depois de um tempo da canção, vêm os acordes. Normalmente é isso. Portanto, eu vou tocar tudo seguidinho. Olá, está tudo bem. Vou tocar tudo seguidinho. Portanto, vem um ukulele, que vai fazer do ukulele melodia, vai fazer de teclados, vai fazer de baixo, vai fazer de guitarra portuguesa. Tudo muito silencioso. Será bicho, papão, palavra grande. Ai, será bicho, papão, palavra grande. Ai, será bicho, papão, palavra grande. Ai, será bicho, E pronto. bicho, papão. Estás a ver? Já está feito. Agora, a música não é só isto. Também eu não sou assim tão maluca, né? A música basicamente é isto. E depois vocês vão cantar o resto. É. Ai, será bicho, papão, palavra. E vocês perguntam: o quê? Ok? Bicho, papão, Acham que conseguem? Ou estamos, é de manhã e é constrangedor e este evento não é para isso? será bicho, Vamos conseguir? Ok. palavra. Caraca, vamos lá. Ai, será bicho, papão, palavra grande. Ai, será bicho, papão, Foi fraquinho, desculpem. palavra grande. Vamos lá. Agora é que vai ser. Ai, será bicho, papão, palavra grande. Ai, será bicho, papão, palavra grande, palavrão. Obrigada. Muito bons dias, obrigada Cláudia, muito bons dias. Depois desta canção, Palavrão, não há melhor forma do que dizer isto. Bem-vindos à vossa casa. Cumprimento o Primeiro-Ministro, o Presidente da Câmara, o Secretário de Estado, os vereadores, todas as entidades oficiais, os parceiros, os convidados, a excelente, extraordinária equipa da Livraria Lelo, todos vós. Estamos aqui para comemorar os 120 anos da Livraria Lelo. Depois desta canção, Palavrão, tenho que vos dizer que o podcast já está disponível. O primeiro episódio é com o Pedro Pinto e o meu desafio não é como o da Cláudia, não é para cantarem. Será que conseguem adivinhar qual é o palavrão que o Pedro Pinto escolheu? Não é nada disso. Não sejam assim, não é nada disso. A palavra que Pedro Pinto escolheu, o palavrão, é cultura. Cultura, que é aquilo que faz um país, é aquilo que faz esta cidade, é a nossa identidade. E eu vou invocar a Cristina Bessa Luís, que é aqui do Porto e que está viva, que estará sempre viva enquanto conseguirmos continuar a lê-la, e ainda bem que a lemos. A Cristina dizia que a cultura é o que identifica um povo com a sua finalidade. Eu, como escritora, estou muito feliz de estar aqui, é um privilégio, esta casa é mágica e
tenho que aproveitar para agradecer à Aurora Pinto e à Francisca e ao Pedro este convite para esta cerimónia. Tenho que vos dizer que a livraria abriu numa altura em que o poder, a direção, o mundo, enfim, era mais masculino. Mas 120 anos depois, a verdade é que esta casa mantém a sua elegância, a sua serenidade, através de uma liderança feminina que olha ao passado com muito respeito, mas olha ao futuro com entusiasmo e sem medo. E é por isso, com imenso orgulho, que vou pedir à Aurora Pedro Pinto para vir iniciar formalmente esta cerimónia, ela que é a Presidente do Conselho de Administração da Livraria Lelo do Porto. Aurora, a palavra é sua. Então, bom dia. Muito bom dia a todos, caras e caros amigos. Saúde Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, e na sua pessoa cumprimento todas as entidades nacionais aqui presentes. Saúde com o mesmo gosto o Sr. Presidente da Câmara Municipal, na pessoa de quem cumprimento também as instituições e as pessoas desta nossa casa chamada Porto. Celebrar 120 anos é um privilégio raro, mas para a Livraria Lelo é sobretudo uma responsabilidade. Porque esta casa nunca existiu para atravessar o tempo em silêncio. Existiu e existe para intervir nele através do livro, da palavra e da imaginação. Fundada em 1906, num país marcado por elevados níveis de analfabetismo, a Livraria Lelo nasce já com um gesto radical: construir uma casa desta beleza, desta ambição simbólica e arquitetónica, dedicada ao livro num tempo em que a maioria das pessoas não sabia ler, foi um ato de fé no futuro. Um gesto literário, acreditar que a palavra pode transformar uma cidade, um país, o mundo. Desde o início, a Livraria Lelo foi mais do que uma livraria. Foi editora, foi tradutora, foi mediadora cultural. Herdou o espólio editorial de Ernesto Chardron, que editou Camilo Castelo Branco e Essa de Queiroz, publicou pela primeira vez traduzido Shakespeare para português e abriu Portugal ao mundo, do Brasil à África, muito antes dessa palavra hoje tão comum, global, ser tão banal, se tornar tão banal. A internacionalização não foi, pois, uma consequência tardia, foi um desejo, uma intenção fundadora. Ao longo do século XX, como muitas casas independentes, esta casa sofreu momentos difíceis, chegou fragilizada ao século XXI. E foi precisamente aí que colocamos a pergunta decisiva: desaparecer com dignidade ou reinventar com coragem? Escolhemos a coragem. Em 2015, tomamos uma decisão estrutural, ousada e polémica: criar um sistema de bilhete voucher. Não para musealizar a livraria, mas, ao contrário, para salvar o livro. Na altura, vendíamos cerca de 70 mil livros ano. Menos de 10 pessoas que entravam na porta saíam com livros na mão. Éramos 8 colaboradores. E o armazém, coração desta casa, era a cave, coração desta casa era o armazém dos livros. Visitas já havia muitos, visitantes já havia muitos, mas as pessoas entravam e não compravam livros. Sem essa receita, naturalmente, que o edifício se degradou e o acervo empobreceu. O dilema era claro: tornarmos-nos um local turístico ou mantermos-nos como livraria. A resposta foi o voucher e conseguimos, de facto, manter este espaço como livraria. Entre 16 e 17, isso permitiu-nos proceder a um restauro profundo que devolveu à casa a sua integridade arquitetónica e simbólica. Em 2018, regressamos à edição e devolvemos o livro ao centro da experiência, definindo uma missão clara, que é de inspirar o mundo a ler. Hoje, os números falam por si. Em 2024, alcançamos cerca de 1 milhão de livros vendidos no ano. Em menos de uma década, vendemos mais de 14 vezes mais livros. Hoje, cerca de 70% das pessoas que entram nesta casa saem com livros. Hoje somos quase 70 colaboradores e no final do ano seremos 100. E a cave, o coração da casa, deixou de ser armazém e transformou-se em sala gema, porque o coração da casa tinha de voltar a ser livro. A sala gema é uma declaração de valores,
É um espaço onde o livro é tratado como objeto de arte, como memória, como património vivo. Incunábulos, primeiras edições, manuscritos, livros de objeto, acervos especiais. Um espaço que afirma que a literatura não pertence aos cofres nem aos colecionadores, pertence ao espaço público. Foi essa convicção que nos levou, em 2019, a um gesto raro e ousado: lançar a primeira oferta pública de aquisição literária. E propusemos-nos comprar as primeiras edições de Os Lusíadas, de Harry Potter e a Pedra Filosofal e da Gazeta da Restauração. Porque acreditamos que os grandes livros devem ser vistos, devem ser pensados, mas, sobretudo, devem ser partilhados. Durante a pandemia, quando o mundo fechou, recusamos a suspensão cultural. Criamos o primeiro drive-thru livreiro do mundo, oferecendo mais de 10 mil livros aos portuenses, convictos de que o livro é um bem de primeira necessidade. Numa crise sanitária como a que vivemos, mas que foi também e muito uma crise de saúde mental. Lançamos os Contos da Quarentena, com mais de 5.600 candidaturas de 39 países, o concurso literário mais participado da história. Mantivemos a palavra em circulação, não por marketing, mas porque era como um ato cívico. Reafirmamos também a nossa vocação editorial e curatorial. Com a Time Magazine, procuramos uma exposição dedicada ao Prémio Nobel da Literatura. Com a Pantone, pintamos a escadaria da cor do ano, lembrando ao mundo o papel do livro num momento de crise global. Com a Fundação Saint-Exupéry, criamos a Sala do Príncipezinho, porque o Príncipezinho é o livro que mais se vende nesta casa, porque o Príncipezinho é um dos livros que mais se vende no mundo e porque o Príncipezinho, para nós, é muito importante. Antoine Saint-Exupéry diz que tornamo-nos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Uma ideia que orienta a nossa forma de pensar o livro, a cultura, a cidade. Com a Fundação José Saramago, criamos a Sala Saramago e somos hoje responsáveis por cerca de 1/3 da venda de toda a sua obra no mundo. Tudo isso responde a uma ideia simples. A Livraria Lelo não reage ao mundo, a Livraria Lelo dialoga com o mundo. Hoje as nossas estantes estão vestidas de azul. A escadaria mantém-se vermelha. A nossa escadaria é vermelha, mas o nosso coração é azul. Azul de pensamento e azul de futuro. É com esse coração que entramos em 2026 e damos um passo decisivo. A Livraria Lelo deixa de pensar exclusivamente como livraria. A Livraria Lelo passa a pensar como cidade. A Livraria Lelo passa a ser Livraria Lelo Porto. Acreditamos que a cultura não é filantropia, é estratégia de crescimento. A história recente mostra-nos isso com clareza. Pensando que, em 1997, quando abriu o Museu Guggenheim em Bilbao, não nasceu apenas um edifício icónico. A história recente mostra-nos isso com clareza. Foi antes uma nova narrativa urbana, a arquitetura marcante, uma curadoria internacional, um investimento em espaço público. E em 20 anos, mais de 4 mil milhões de euros de impacto na economia, mais de 20 milhões de visitantes, milhares de empregos diretos e indiretos. Uma única instituição cultural, bem pensada e enraizada, foi capaz de reposicionar o imaginário de uma cidade urbana. Não trazemos este exemplo para o imitar, trazemo-lo para afirmar uma convicção. Quando a cultura é pensada, quando a cultura é levada a cabo com ambição, com responsabilidade e com profundidade, ela transforma o mundo. É neste contexto que nasceu o Babel. O Babel não é um evento, o Babel é um sistema cultural. Uma visão que amplia a missão da Livraria Lelo à escala da cidade. Os dados nacionais são claros. Um inquérito às práticas culturais dos portugueses realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa revelou que 71% dos portugueses nunca foram levados a uma livraria em crianças. 75% nunca foram a uma feira de livro. 77% nunca foram a uma biblioteca. Quase metade nunca recebeu um livro. E mais de metade nunca ouviu uma história lida em casa, em família. Isto não é desinteresse. Isto é absoluta ausência de estímulo. É por isso que o Babel é tão importante. Porque no Babel o livro
torna-se moeda de acesso à vida cultural da cidade. Para assistir a um encontro, para assistir a um espetáculo, a um concerto, a uma performance, seja um prémio Nobel da Literatura, seja um DJ de escala mundial, seja um cantor que fala a milhões, é necessário comprar um livro. Basta comprar um livro. Um livro de qualquer valor, um livro numa qualquer livraria, seja uma livraria nova ou alfarrabista, seja independente ou histórico. Este gesto é tudo menos simbólico. Este gesto significa levar milhares de jovens, muitos pela primeira vez, a entrar numa livraria e a escolher um livro. O Babel não opõe cultura erudita à cultura popular. O Babel seduz, inclui, cruza mundos. E ao fazê-lo, cria aquilo que faltou a tantos jovens, uma primeira experiência positiva com o livro. É nesse mesmo contexto que avançamos com a expansão do edifício adjacente, um projeto de Álvaro Siza. Não apenas como um crescimento físico, mas como uma expansão de pensamento. Mais espaço de visitação, mais programação, mais edição, mais pensamento, mas também mais conforto, mais acessibilidade e um auditório que permitirá uma presença cultural permanente. No Mosteiro de Lessa do Alio, que é a sede da Fundação Livraria Lelo, nascerá também este ano o Jardim do Pensamento, curado pelo filósofo Byung-Chul Han. Este espaço é um espaço onde o pensamento contemporâneo será cultivado com tempo, silêncio e profundidade, numa relação com a Leonesa Business Hub, onde trabalham hoje mais de 9.000 pessoas. Na Rua do Loureiro e na Rua do Cativo, em pleno casco medieval, estamos a recuperar uma zona que perdeu o sotaque do Porto, devolvendo-lhe densidade cultural, vida e escala humana. E no horizonte está o Teatro Sá da Bandeira. Quando for possível, queremos resgatar esse património essencial da cidade, hoje em degradação, para uma visão onde a cultura não é evento, é ecossistema. Quando os livros desaparecerem das prateleiras, o futuro começa a ser ameaçado. Hoje vivemos um tempo em que esse futuro começa a estar ameaçado. Perante isto, uma livraria com 120 anos não pode ser neutra, porque o livro nunca foi neutro e porque proteger a palavra é proteger a liberdade. Inspiramos-nos em Italo Calvino quando escreve que sem pedras não há arco. O Babel é uma dessas pedras, tal como a Expansão Siza, tal como o Jardim do Pensamento, tal como o Loureiro e o Cativo, tal como um dia o será o Teatro Sá da Bandeira. É assim que a visão da Livraria Lelo ganha escala, da casa para a cidade, da livraria para a cidade livro. Uma cidade onde o livro é moeda cultural, onde o livro abre portas, onde o livro cria comunidade, onde o livro é motor de crescimento, de liberdade e de felicidade. Esta casa nunca parou de sonhar e não vai parar. Porque acreditamos que o livro continua a ser uma das mais poderosas tecnologias humanas e porque sabemos que proteger a palavra é proteger futuro. Sejam bem-vindos à Livraria Lelo Porto, sejam bem-vindos à Cidade Livro. Uma obrigada de coração aos colaboradores, às equipas que têm levado a cabo e que levam a cabo estes projetos do Grupo Leonesa, porque sem obreiros, sem efestos, não há pedras, não há arco, há só sonho. Obrigada, equipa. Eu vou pedir à Aurora Pinto para ficar aqui ao pé de mim. Muito bem. E pronto, em resumo, uma livraria não se limita a vender livros. Cria leitores, convoca a cidade, convoca o país, conversa com o mundo e é preciso sonhar e sonhar bem. E esta casa sonha bem, felizmente. Como disse a Aurora Pedro Pinto, celebrar 120 anos da livraria é também pensar na forma como a memória circula. E há memórias que cabem num livro e depois há memórias que cabem num selo. E para isso, é por isso que pedi para ficar aqui comigo, vou pedir a presença do diretor de Filatelia e Relações Institucionais do CTT, Correios de Portugal, João Santana, e vamos passar a esta cerimónia. Muito bem. Muito bom dia a todos. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da Câmara e na sua pessoa cumprimento também todos os vereadores e os senhores vereadores presentes, Sr. Secretário de Estado, Dr. Pedro Pinto, Dr. Aurora Pinto, na vossa pessoa,
a toda a equipa da Lelo os nossos parabéns. É um dia muito feliz para todos nós, nesta casa, que é mais do que uma casa do livro, é uma casa da cultura. E é com muito gosto que os CTT se associam naturalmente a esta importante efeméride. E para isso decidimos criar um selo. E é essa cerimónia que nós vamos, daqui a uns instantes, protagonizar, não sem antes convidar o Sr. Presidente Executivo do CTT, o Sr. Professor João Bento, para se juntar aqui ao púlpito e dirigir umas palavras a todos nós. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara do Porto, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Cultura, Excelentíssimo Sr. Vereador da Cultura do Porto e todos os restantes vereadores, Excelentíssimo Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto, saúde um fervoroso benfiquista, Excelentíssima Sra. Presidente do Conselho de Administração da Livraria Lelo, Dra. Aurora Pinto, e em si cumprimento naturalmente todos os colaboradores da Lelo, caro Eduardo Aires, responsável, autor das imagens dos selos, minhas senhoras e meus senhores. No âmbito do Estatuto de Selo Postal da República, compete ao CTT a obrigação de emitir selos e postais cujos temas são escolhidos para homenagear personalidades, comemorar factos ou divulgar motivos de elevado interesse nacional ou internacional. Nos últimos 173 dos mais de 505 anos dos Correios de Portugal, a filatelia e os valores postais do CTT têm cumprido esta missão, evocando acontecimentos de muito relevo, constituindo assim, nas palavras do historiador Oliveira Marques, uma memória histórica do país. Assinalar os 120 anos da Livraria Lelo é, por isso, um exemplo natural desta função de preservação da memória histórica de Portugal. Mas, ao fazê-lo, celebramos mais do que uma livraria, celebramos o livro e a cultura, como tão bem ficou vincado nas palavras da doutora Aurora Pedro Pinto. Relembremos então como chegámos aqui. Em 1906, ano em que os irmãos Lelo inauguraram a livraria no edifício em que hoje nos encontramos, já se cumpriam 25 anos desde que José Pinto de Sousa Lelo concretizara o seu sonho de entrar na vida cultural e artística do Norte com a aquisição da sua primeira livraria. Portugal vivia então a ditadura de João Franco, apoiada por Dom Carlos I, e o descontentamento geral, agravado pela crise financeira e pela questão colonial, antecipava já os acontecimentos que levariam ao regicídio 2 anos depois. Nessa inauguração, Guerra Junqueiro e o precursor do cinema em Portugal, Aurélio Paz dos Reis, marcaram presença, sinais da centralidade cultural que já então a Lelo assumia desde o primeiro dia. Também em 1906 circulavam os selos de Dom Carlos I, tipografados na imprensa nacional a partir de um desenho de Eugène Mochon. De várias cores e denominações mantiveram-se em circulação até à implantação da República. E na atividade postal, um dos meus antecessores, Alfredo Pereira, dirigiu os serviços como quarto diretor-geral dos Correios e Telégrafos, sucedendo ao falecimento de Guilhermino de Barros, o mais ilustre postalista do século XIX, de quem fora principal coadjuvante. Isto tudo para dizer que todas estas figuras mereceram honras na Galeria Filatélica do CTT. E hoje estendemos essa homenagem ao próprio espaço que as acolheu. Editora e Livraria Lelo, na efeméride dos seus 120 anos. Para além da belíssima arquitetura de interiores, ao estilo Art Nouveau, projetada por Francisco Xavier Esteves, ainda hoje e sobretudo hoje, ponto de atração quase universal, a Lelo manteve uma atividade notável na dinamização do panorama cultural nacional, editando e publicando obras fundamentais da literatura portuguesa e universal, como acabamos de ouvir, aliás. É por isso uma grande embaixada literária de Portugal, promove um sem número de eventos culturais, preserva a nossa história e divulga o nosso património. Nasceu aqui na cidade do Porto, que sempre soube conjugar comércio e cultura, trabalho e imaginação, e ao longo destes 120 anos atravessou monarquias e repúblicas, guerras e democracias, crises e renascimentos, e permaneceu porque os livros permanecem. Cada degrau desta emblemática escadaria, cada estante e cada vitral guardam memórias. Memórias de leitores anónimos e de autores consagrados. Memórias de quem entrou por curiosidade. Memórias de quem saiu transformado. A Lelo é também símbolo do Porto, resistente, elegante, orgulhosa da sua identidade, aberta ao mundo sem perder alma. E soube fazer algo raro, honrar o passado sem ficar presa a ele, reinventando-se, abrindo-se a novos públicos, cruzando tradição e inovação, para mostrar que o livro continua a ser um dos mais poderosos instrumentos, tecnologia, como lhe chamou, instrumentos de liberdade, conhecimento e imaginação.
É, portanto, com muita satisfação que o CTT se associou à Livraria Lelo na sua emissão filatélica que hoje apresentamos e lançamos em circulação. Trata-se de uma booklet autoadesiva frente e verso, com 6 selos e cortante em cruz de Cristo, acompanhada de pagela e carimbo do primeiro dia. E temos depois aqui muitas pastas para vos oferecer. O tema visual senta-se na animação gráfica do ferreiro, inscrito no vitral central, que domina o teto desta livraria. Do ferreiro mais regular, vermelho, que cita a escadaria, ao ferreiro desenhado com monograma LL, percorremos um arco de citações visuais que ilustra uma nova etapa na vida da Livraria Lelo. Uma livraria contemporânea, viva, transformadora e inovadora. Com esta emissão, os CTT evocam o longo percurso da Livraria Lelo, celebrando todos os que o tornaram possível. Livreiros, editores, autores, leitores e todos os que acreditam, como eu, que uma livraria, como nós, é um lugar essencial numa cidade e num país. Parabéns à Livraria Lelo, que continue por muitos mais anos a ser esta casa de livros, de cultura, de encontros e de futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço-lhe que mais a doutora Aurora Pinto fiquem aqui. O selo nasceu e apareceu há 173 anos atrás. Foi no ano de 1853 que pela primeira vez surge em Portugal um selo. E desde então protagoniza uma cerimónia muito simbólica, mas muito carregada de significado, que é de lançar em circulação esse selo. E o lançamento desse selo pressupõe um ato de obliteração, também vulgarmente conhecido de carimbo, e também das assinaturas dos respectivos subscritos, após os quais entrará em circulação e viajará e transmitirá essa mensagem por todo o mundo. E é isso que, de alguma forma, há 173 anos, os CTT Correios de Portugal fazem. No fundo, aquilo que vamos fazer aqui agora é, de alguma forma, reproduzir aquilo que foi feito pela primeira vez há 173 anos, que é uma cerimónia de obliteração e assinatura do selo. E para isso eu pedi a Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, se nos dava a honra de se juntar a nós também, e também ao designer dos selos, Eduardo Reis, que fez este magnífico, que fez este magnífico trabalho de reprodução num selo destes magníficos desenhos. Basicamente, o que nós vamos fazer é, precisamente, então, carimbar o selo. Vamos tentar aqui, num exíguo espaço, não nos atropelarmos, e eu começaria por pedir a Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, se fazia o favor, então, de, segurando na parte inferior esquerda, com a sua mão esquerda e com a mão direita, carimbar no meio dos conjuntos de 6 selos e assim obliterar. Aí, precisamente. Muito obrigado. Pedi agora à doutora Aurora Pinto também fazer o favor de proceder ao mesmo ato de obliteração do conjunto de 6 selos. Muito obrigado. E agora também ao nosso designer, enfim, vai ter o privilégio e a honra também é nossa de nos dar aí uma obliteração da sua obra. Muito obrigado. E nestes atos, a última pessoa, a personalidade a obliterar, é a autoridade filatélica da República. Neste caso, o presidente do CTT, que de alguma forma é o notário desta cerimónia. Muito obrigado. Cumprido este simbólico ato de obliteração, agora vamos proceder à assinatura de cada um destes subscritos. Vamos assinar 6 subscritos, 4 por cada uma das personalidades aqui presentes, depois um que será para o arquivo da Lelo e um outro que também vai para o arquivo histórico do Museu das Comunicações, para também perpetuar este momento por outros tantos 120 anos. Sr. Primeiro-Ministro, se puder fazer o favor então de... Isso. Os 6, montar aqui uma linha de produção.
A Sra. Aurora Pinto, se calhar, também já pode ir começando a... Muito obrigado. Obrigado. E eficiente. Tem que ser o último. É o último. É verdade. Pois. E agora O notário é o último a assinar. Enfim, exatamente, um para cada uma das personalidades envolvidas. Um também para o arquivo da Livraria Lelo e um para o Museu das Comunicações. E eu agora convidava Vossas Excelências a uma fotografia de família para, de alguma forma, registar este momento solene. Exatamente, Sr. Primeiro-Ministro, se quiser fazer o favor de mostrar o seu subscrito e tirar aqui uma fotografia. E com este ato simbólico, mas carregado de sentido, como disse há instantes, está lançado e apresentado e entrado em circulação esta belíssima emissão filatélica e que ela viaje por todo o mundo também para transmitir a todos. Está encerrada a minha participação nesta arte, não é? Com os nossos agradecimentos, Sr. Primeiro-Ministro. E fim desta cerimónia, celebramos o passado e só faz sentido se continuarmos a construir o futuro, e isso significa sonhar. Para citar o nosso vereador da Cultura, Jorge Sobrado, que está aqui, esta é uma casa com uma aura poderosa e queremos que continue assim. Tem sido essa a visão da Aurora Pedro Pinto, do Pedro Pinto, assegurando a magia deste espaço icónico e, ao mesmo tempo, internacionalizando a marca para o mundo, promovendo o país, a cidade do livro e da palavra, que é o Porto. Nós vamos ver um pequeno teaser do documentário 120 anos Livraria Lelo. Depois deste teaser, a Francisca Pedro Pinto, que é a nossa diretora de marca da Livraria Lelo, vai dar-nos, enfim, as linhas gerais da estratégia para o futuro, ou as linhas do sonho, se quiserem. E eu espero que gostem tanto quanto eu. Com muita paixão que dizemos Porto, Porto. Pensar futuro, pensar em construir futuro, mantendo a nossa missão, como sempre, de inspirar o mundo inteiro a ler. O sentimento a olhar para ali. O sentimento é que ainda falta muito trabalho para concluir o projeto. Tempo e muito trabalho. É esse o meu sentimento, tempo, tempo. Livraria Lelo sem a cidade de Porto e sem as pessoas do Porto. O Porto já estava lá, era invisível. A solução até começa por citar cromaticamente a cor da cidade do Porto. A inclusão da palavra Porto reforça essa ligação ao território e torna expressiva o tributo a um território, a um lugar. Não podemos pintar as escadas, pelo menos definitivamente. Não acho que as pessoas nos matavam, mas quer queiramos, quer não, o nosso coração é azul. Ora, com os cumprimentos formais já efetuados, permitam-me cumprimentar todos com um bom dia. O teaser do documentário que acabamos de ver
propõe uma leitura clara sobre aquilo que nos move. Como escreveu Italo Calvino, as cidades, como os sonhos, são construídas de desejos e de medos. O que está em causa hoje é a distância entre aquilo que uma cidade sonha e aquilo que consegue concretizar. Essa distância para nós na Livraria Lelo chama-se tempo. Foi isso que reconhecemos ao vê-lo, não como emoção, mas como leitura. Quando uma instituição cultural atravessa 120 anos, aprende duas coisas fundamentais: que o tempo constrói e que, no presente, o tempo é um recurso muito escasso. É a partir dessa consciência que hoje apresentamos a Livraria Lelo Porto, não como uma operação de imagem, mas como uma tomada de posição estratégica sobre o papel da cultura num país europeu contemporâneo. A Livraria Lelo nasce no Porto em 1906, numa cidade que nunca se conformou. Como disse Agostina Bessa Luís, o Porto é um sentimento. E é um sentimento feito de independência, frontalidade e pensamento próprio. Durante mais de um século, esse Porto esteve sempre presente nesta casa, na forma de editar, de programar, de pensar o livro como um ato cultural, mesmo quando isso não era explícito. Hoje, escolhemos dizê-lo. Assumir o nome da cidade é tornar visível o essencial. O Porto não é contexto e muito menos é cenário. É substância. A Livraria Lelo partilha esse ADN. Todos os anos nesta casa recebemos mais de 200 nacionalidades. E para muitos, a livraria é o primeiro contacto com Portugal. Aquilo que aqui comunicamos é por isso também imagem de país. Ao dizer Livraria Lelo Porto, afirmamos que Portugal se apresenta ao mundo através do livro, do pensamento crítico e da liberdade intelectual, valores centrais do projeto europeu. Mas este posicionamento traduz-se também em decisões concretas. Desde logo, para assinalar os 120 anos, lançamos uma edição comemorativa das Cidades Invisíveis, em parceria com a Dom Quixote, que hoje cobre as nossas estantes de azul. Italo Calvino escreve que a cidade não diz o seu passado, contém-no, como as linhas da mão. O Porto é exatamente isso. É uma cidade cuja história não se exibe, mas se sente, nos gestos, nos ritmos, na forma de estar. É por isso que este livro, funciona para nós como uma bússola. Calvino fala ainda de Eufémia. Eufémia que é a cidade das trocas. Uma cidade onde mercantes de várias nações se encontram e onde à noite, reunidos à volta da fogueira, não trocam pequenas mercadorias. Trocam histórias, memórias, desejos. Quando partem, regressam diferentes. E para nós o Porto é exatamente essa cidade. A livraria foi sempre parte desse lugar de troca, dessa fogueira. É a leitura que opera essa transformação. Cria tempo comum. Faz circular ideias. Altera quem entra. Essa leitura materializa-se também na instalação artística que hoje inauguramos nas Montras. Uma ponte, símbolo incontornável da cidade do Porto. E como também escreve Calvino, não é uma pedra isolada que sustenta a ponte. É o arco que as pedras constroem em conjunto. Na nossa leitura isso é essencial. Sem pedras não há arco. E os nossos projetos, as pedras da Livraria Lelo, assentam sempre na mesma base. Por isso, a fundação da instalação que encontram nas Montras é o livro. É o livro não como ornamento, mas como estrutura. Porque acreditamos que é ele, enquanto objeto, pensamento e relação, que sustentam o arco maior da cidade, que queremos ajudar a construir. Esta posição projeta-se também num símbolo raro e profundamente institucional, a emissão filatélica hoje apresentada a que acabamos de assistir. Um selo é um objeto de circulação lenta, pensado para atravessar fronteiras e décadas. Ao escrever Livraria Lelo Porto num selo nacional, o país reconhece a leitura como território de liberdade. A figura central desta emissão, o ferreiro, presente no vitral da Livraria Lelo desde 1906, é inspirada em Hefesto, quem forjava a arma dos deuses. Na livraria essa metáfora é clara. As armas que aqui se forjam não são de guerra. São livros, instrumentos de liberdade, resistência e transformação intelectual. Mas esta visão vive também no cotidiano. As fardas que hoje os nossos livreiros estreiam foram desenhadas por Constância Entrude, uma das criadoras contemporâneas portuguesas mais relevantes da sua geração, e que partem da própria arquitetura da Livraria Lelo. Os padrões nascem dos painéis originais do edifício, metáforas gráficas do crescimento e da circulação de conhecimento, reinterpretados e pintados manualmente.
A etiqueta recupera um episódio fundador desta casa, a lotaria que foi ganha por Ernesto Chadron, editor e livreiro, e que lhe permitiu fundar a livraria. Um símbolo improvável de risco, de visão e de continuidade. São design funcional com identidade cultural. Quem trabalha nesta casa representa uma ideia de livro, de cidade e de futuro. O reposicionamento de Livraria Lelo Porto assume o azul como cor identitária. Azul claro que partilhamos com a cidade, mas também o azul do lápis da censura, aqui transformado exatamente no seu oposto. Não apagamento, mas proteção da palavra. Entre 2023 e 2024, mais de 13 mil livros foram proibidos ou retirados de circulação, incluindo em democracias europeias. Mais de 300 escritores estão hoje presos por aquilo que escrevem. Como escreveu Ray Bradbury, não é preciso queimar livros para destruir uma cultura. Basta fazer com que deixem de ser lidos. A palavra voltou a precisar de ser defendida. É por isso que o azul nas estantes não são apenas cenário, são posição editorial. O livro é uma estrutura democrática. Tudo o que hoje apresentamos prepara o próximo passo. Em junho de 2026, com a abertura do espaço contíguo à livraria assinado por Álvaro Siza, os visitantes entrarão pela Livraria Lelo e sairão por um novo espaço, criando um novo fluxo e aproximando-nos da gramática da hospitalidade, tão características do Porto. Um espaço mais acessível, preparado para mobilidade reduzida, com melhores condições para a programação cultural e mais espaço para pensar os temas que nos importam. Nesse espaço nascerá um núcleo dedicado à literatura censurada, acompanhado por uma nova coleção de livros e uma instalação artística, comissionada a um dos artistas contemporâneos mais relevantes do mundo, alguém que viveu a censura e o exílio na primeira pessoa. Proteger a palavra é proteger a democracia. E deste novo posicionamento nasce também o ícone Livraria Lelo Porto, desenhado pelo Eduardo Aires e hoje doado à cidade, integrando-se na sua malha visual. A assinatura do protocolo que se segue formaliza uma visão partilhada, a cultura como infraestrutura, o livro como instrumento de liberdade e a cidade como espaço de pensamento crítico. Termino com uma frase que já não nos pertence e que também faz parte deste teaser, está atualmente na cidade, nos MUPIs, e resume tudo aquilo que aqui disse. A nossa escadaria é vermelha, o nosso coração é azul. Obrigada, Francisca. Livraria Lelo e a cidade do Porto partilham um sentimento, partilham um endereço, partilham património, leitura, identidade e uma ideia de futuro comum. Peço ao Presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, para nos dirigir algumas palavras antes da assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal do Porto e a Livraria Lelo Porto. Muito bom dia a todos. Sr. Primeiro-Ministro, Excelência, Sr. Secretário de Estado, Srs. Vereadores, representantes das diferentes instituições da cidade, Sr. Presidente do CTT, minhas amigas e meus amigos, sintam-se todos cumprimentados e permitam-me, antes de mais, uma palavra para agradecer a presença do Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, na nossa cidade e que tanto nos honra. A sua presença neste momento simbólico ilustra a importância que o Governo atribui à cultura enquanto dimensão essencial da vida coletiva. É uma convicção de que o Porto partilha. É precisamente nesse espírito que hoje celebramos os 120 anos da Livraria Lelo. Saúdo assim os seus proprietários e colaboradores, deixando uma palavra muito especial para a Aurora e para o Pedro Pinto, cuja visão empresarial, paixão pela cidade e gosto pelos livros permitiram não apenas recuperar o esplendor da Livraria Lelo, mas reposicioná-la como uma instituição cultural incontornável no Porto e no país. É uma entidade que tem sabido conjugar de forma exemplar património e contemporaneidade, sustentabilidade económica e missão cultural, enraizamento local e projeção internacional. Esta celebração é também uma oportunidade para refletirmos sobre o lugar do livro, da leitura e da literatura
na vida das cidades. A literatura não pode ser um luxo de alguns. É uma base essencial da democracia. Um espaço de pensamento crítico, de imaginação, de confronto de ideias e de construção de empatia. É uma ferramenta para ampliar horizontes, para promover liberdade individual e para reforçar a coesão social. Uma cidade que valoriza o livro é uma cidade que investe no conhecimento, na diversidade de vozes e na formação de cidadãos mais livres e mais participativos. O Porto, é sabido, tem uma relação profunda e duradoura com a literatura. Uma relação feita de escritores, de poetas, de leitores, de editoras, de livrarias, de bibliotecas. Mas ser uma cidade literária não se pode basear apenas em viver de memórias ou preservar heranças. É garantir que a literatura permanece viva, acessível e integrada no dia-a-dia da cidade. É assegurar que o livro não é um objeto distante, reservado a poucos, mas é um bem comum, presente no espaço público, na programação cultural, no diálogo com outras artes e linguagens. É esta visão que orienta a política cultural do município do Porto. Uma cultura aberta, democrática, que cria pontes em vez de barreiras e que entende o acesso à criação e ao conhecimento como um direito fundamental. A livraria Lelo é um aliado essencial neste caminho. A Lelo não é só a livraria mais bonita do mundo, o que já não seria pouco, diga-se. A sua grandeza vai para além do valor histórico, arquitetónico e simbólico. Assenta na convicção que a cultura pode ser, em simultâneo, ambiciosa, exigente e inclusiva, e que pode alcançar ampla projeção internacional sem obliterar as suas raízes locais e o seu significado para a identidade cultural do Porto. O anunciado Festival Babel, a que o município do Porto entusiasticamente se associou, é um bom exemplo disso mesmo. À medida que nos vamos aproximando do mês de junho, cresce em todos nós uma ansiedade, eu diria, arrebatadora, ao imaginarmos o que este festival poderá representar para o livro e para a cultura, no Porto e no mundo. A este propósito, ao aperceber-me qual foi o livro escolhido para este ano, para celebrarem esta efeméride, recordei um dos textos, um belíssimo texto de Calvino, que aborda numa das suas cidades invisíveis, imaginárias, sempre mora numa traiçoa cidade de Zora, fala precisamente da relação entre a memória e a identidade, que não são exatamente a mesma coisa. Zora era uma cidade com uma memória absolutamente excepcional para todos e que vivia da memória, mas que cristalizou e, portanto, desapareceu. Aquilo que aqui se faz hoje prova que, de facto, identidade é mais do que isso. Assente num legado e numa memória única, esta livraria reinventa-se com uma dinâmica muito própria e acho que isto é absolutamente exemplar e inspirador para todos nós. Por tudo isto, é natural que o município do Porto tenha já um histórico significativo na sua relação com a livraria Lelo. Mas hoje, a simbiose entre estas duas entidades dá um novo passo, sendo reforçada com uma nova parceria, desta feita no âmbito do seu próprio nome, da livraria, e em particular da nossa marca Porto Ponto. Para assinalar os seus 120 anos, a livraria Lelo desenvolveu um ícone próprio para integrar o nome da cidade e para integrar a marca Porto. O ícone esse que foi criado pelo designer Eduardo Aires, autor também da nossa multipremiada marca na cidade. É de facto com um enorme interesse e é um privilégio para o município do Porto associar-se aos 120 anos da Lelo através da sua marca, que se vê assim valorizada pelo capital simbólico da livraria, ou seja, pelo seu prestígio como instituição livreira, agente cultural e património histórico. Por mérito próprio, esta marca do Porto, designadamente e em concreto a marca Porto Ponto, deixou de ser apenas a identidade visual do município. Passou também a representar a identidade, a mundivisão, os valores e a alma desta cidade. O novo ícone aprofunda por isso o envolvimento da livraria Lelo com a cidade, cuja história, diga-se, ajudou a construir. Integrar a livraria Lelo na malha iconográfica da marca Porto é reconhecer o seu contributo como símbolo da cidade e como elemento identitário da cultura portuense.
É também afirmar que a literatura, o pensamento e o conhecimento fazem parte daquilo que somos e daquilo que queremos ser. A Livraria Lelo, já aqui se disse hoje, com muita propriedade, a Livraria Lelo é do Porto. E a identidade do Porto tem muito da Livraria Lelo. Muito obrigado e muitos parabéns à Livraria Lelo por estes 120 anos de amor aos livros, de amor à cultura e de amor à cidade do Porto. Muito obrigado. Vou chamar a Aurora Pinto para este momento de assinatura, por favor. Quando celebramos livros, celebramos educação, celebramos cidadania, celebramos cultura. Hoje este aniversário tem uma dimensão que ultrapassa a própria livraria, e ainda bem. Vou chamar o Primeiro-Ministro para nos dizer algumas palavras, e estamos quase no fim, e eu prometo um doce quando o Sr. Primeiro-Ministro terminar de falar. Antes disso, não. Muito bom dia a todos. Não sei se isto já foi uma advertência para eu falar menos um bocadinho, mas se não foi, pareceu. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Sr. Secretário de Estado da Cultura, Sra. Presidente do Conselho de Administração da Livraria Lelo e em si toda a equipa de administração e de colaboradores, Sr. Presidente Executivo do CTT, enfim, todos os presentes, muitos deles representantes de várias instituições da cidade do Porto e da região, a começar da Câmara Municipal, restantes membros do Executivo, passando por muitas das instituições deste Conselho, desta região e muitas delas da área da cultura. Minhas senhoras e meus senhores, eu quero começar por dizer que é com muita honra e com muito gosto que estou aqui com o Sr. Secretário de Estado da Cultura e nos associamos a estes 120 anos da Livraria Lelo, mas, sobretudo, nos associamos a um período onde este projeto, este edifício, esta obra rejuvenesceu, encontrou novos caminhos, novos horizontes, inovou e se projeta como elemento que conjuga
a vertente da identidade, a vertente da história, da memória, que o Sr. Presidente da Câmara ainda há pouco mencionava, das referências culturais, da disponibilidade do livro, do encontro dos agentes culturais, da democratização do acesso ao conhecimento, da projeção da cidade e do país, e o faz de uma forma integrada, de uma forma conjugada, aliás também muito bem expressa neste protocolo que acabou agora de ser subscrito. Portanto, é um aniversário que junta o reconhecimento por um percurso de 120 anos, mas que se alimenta muito daquilo que está ainda por fazer, daquilo que se tenciona fazer, o que redobra o gosto e o privilégio daqueles que aqui se encontram, a começar também pelo Governo. Nós ficamos muito satisfeitos não só por evocar aquele que foi precisamente o trajeto que nos trouxe até aqui, mas por verificarmos que há esta filosofia de acreditar, de empreender, de materializar ideias, às vezes sonhos, é verdade, às vezes objetivos que se apresentam como muito desafiantes, mas que com tenacidade, com algum espírito de sacrifício também, com capacidade de resistência, de resiliência, com inovação, com espírito de equipa, se conseguem ir vencendo e se conseguem levar a bom porto. Este é um edifício icónico da cidade do Porto e do país, já aqui foi dito, por muitos considerado, do ponto de vista internacional, como a livraria mais bonita do mundo, e eu diria com justiça. Diria que é uma distinção que é justa, que é efetivamente também muito... é também um orgulho de todos nós e, portanto, também muito inspiradora. É uma distinção que, como eu tenho destacado em várias ocasiões, a propósito de várias áreas de atividade, é uma distinção que nos remete para a capacidade que nós temos enquanto povo, enquanto comunidade, de nos afirmarmos como os melhores e de lutarmos por isso, nas mais variadas áreas de atividade, nomeadamente naquelas que têm a ver com a nossa capacidade criativa, nomeadamente naquelas que têm a ver com o desenvolvimento do nosso potencial e do nosso talento. E isso é precisamente o fulcro da cultura. A cultura, foi aqui dito pela Sra. Presidente, tem um cunho grande de identidade, é verdade. Tem um cunho grande de marcar as nossas referências, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa história, o nosso património, aquilo que nós adquirimos ao longo do tempo, aquilo que nós somos. É um facto. Mas a cultura é, antes de mais, a expressão da nossa capacidade de criar. A nossa capacidade de elevarmos e levarmos mais longe o nosso potencial de fazermos aquilo que ainda ninguém fez antes de nós. Ou de fazermos de forma diferente aquilo que outros fazem. E fazermos de forma que possa ser considerada melhor, que possa ser considerada mais bem realizada. De forma muitas vezes diferente, porque há coisas que podem ser quantificadas de forma objetiva. E essas são melhores ou piores de acordo com critérios que são rigorosos e objetivos. Há outras coisas que nós fazemos cuja valoração é mais subjetiva. Para uns é melhor e para outros não é. Nos dois planos, aquilo a que nós nos sujeitamos, quando criamos coisas novas, ou pelo menos coisas diferentes, é precisamente a fazermos aquilo que somos capazes de fazer, aquilo que nós podemos tirar das nossas capacidades. E a cultura é isso. É por isso que a cultura, como o Sr. Presidente da Câmara há pouco destacava, é um exercício de liberdade. Porque a maior liberdade de um ser humano é precisamente poder escolher fazer aquilo que quer.
é precisamente poder tirar partido da sua capacidade. Essa é a maior expressão da liberdade de cada um. E quanto mais livre for cada cidadão, mais desenvolvida é a comunidade. Quanto mais capacidade nós tivermos de desenvolver a nossa liberdade, maior capacidade de desenvolvimento tem a comunidade como um todo. É por isso que a cultura, eu digo isto também várias vezes, a cultura promove o nosso bem-estar, promove a nossa saúde mental, muitas vezes, promove a nossa realização, permite-nos a nossa realização, permite o conhecimento, o aprofundamento desse conhecimento. Mas a cultura é a base do desenvolvimento de um país e de uma comunidade. A cultura é a base mesmo do desenvolvimento económico e não é propriamente por aquilo que vale economicamente. Também é por isso, mas isso é uma pequeníssima parte do valor económico da cultura. A cultura, quando desenvolvida numa sociedade, quer dizer que essa sociedade é capaz de levar mais longe a sua capacidade criativa, a sua capacidade de inovar. E uma sociedade que inova é uma sociedade que está à frente das outras. É uma sociedade que é mais competitiva que as outras. É uma sociedade que pode ser mais produtiva que as outras. É uma sociedade que pode criar mais valor do que as outras. E, portanto, pode criar mais riqueza. E quando cria mais riqueza, tem muito mais condições para ser justa. Tem muito mais condições para dar oportunidades a todos. E quando é mais justa e dá mais oportunidades a todos, é uma sociedade mais desenvolvida. É uma sociedade mais rica na verdadeira e profunda expressão da riqueza, que é cada um de nós poder efetivamente ser aquilo que quer. Poder ser livre e poder levar mais longe as suas capacidades, as suas ambições, os seus sonhos. É isso que é a cultura. E é por isso que vale a pena apostar na cultura. E é por isso que nós temos de estar ao lado de todos aqueles que querem criar, que querem inovar, de todos aqueles que querem estimular e incentivar a capacidade de criação de toda a comunidade. Que não deixam ninguém para trás. Que não deixam que aqueles que têm menos capacidade económica ou que estão mais longe dos grandes centros, não deixam de ter também o acesso a poderem tirar partido das suas capacidades. Esse estímulo, esse incentivo, é aquilo que move também o Governo, quero aqui dizer-vos, e é por isso que também quisemos aqui estar. É aquilo que move o Governo na sua aposta na política pública da cultura, naquilo que nos compete fazer, diretamente, e naquilo que nos compete estimular e que a sociedade pode fazer, porque também aqui a sociedade será mais desenvolvida se tudo aquilo que for o seu desenvolvimento depender cada vez menos dos poderes públicos e cada vez mais das expressões da comunidade, das pessoas. Eu gosto muito de dizer que, para aqueles que têm essa barreira de pensamento mais fechada, que o setor público somos todos nós. Somos nós, somos as pessoas que delegamos em alguém a gestão daquilo que é de todos. E o setor privado e o setor social também somos todos nós, somos os mesmos. Só que no setor social nós juntamo-nos em movimentos associativos, estão aqui alguns, e sem visarmos um lucro para repartir diretamente por esses associados, às vezes, mesmo tendo lucro, esse lucro é para ser reinvestido nas tarefas sociais dessas associações, nós organizamos-nos para cumprir tarefas sociais. E no setor privado somos os mesmos que nos organizamos precisamente para tirarmos a rentabilidade das nossas atividades. Mas nós somos os mesmos. Por isso, não há nenhuma razão para nós não tirarmos partido das capacidades instaladas em todos os setores, mesmo na cultura. Por isso, nós aprovámos recentemente uma lei de mecenato cultural que visa precisamente estimular o apoio que as pessoas e as empresas podem dar à cultura, seja a cultura promovida por entidades públicas, seja a cultura promovida por entidades privadas. Porque, no fim do dia, não me interessa muito, enquanto governante, saber quem é o promotor. Interessa muito mais saber quem é o destinatário.
Interessa-me muito mais saber qual é o resultado daquilo que nós estamos a fazer. Isso é que é a grande finalidade de uma política pública. E é também por isso que nós continuaremos programas como o programa Cheque Livre, programas como aquele que concede o acesso gratuito aos museus, programas que possam estimular os jovens a mudar os números que a Sra. Presidente aqui há pouco mencionou e que, de facto, revelam ainda uma desintonia entre todo o potencial que a cultura tem e aquilo que a realidade das nossas famílias, das nossas escolas, do nosso movimento associativo contempla. Foi também com esse espírito, e é também com esse espírito que aprovámos recentemente o programa de financiamento à indústria do audiovisual e do cinema e, portanto, com o intuito de estimular cada vez mais os agentes culturais nas várias áreas da atividade e da criação a poderem efetivar os seus projetos e a poderem contar com o apoio e toda a capacidade de todas as áreas de atividade. Eu menciono isto aqui porque, de facto, é também foi isso que retive das intervenções que me antecederam, é também esta a finalidade da Livraria Lelo. Não é apenas receber visitantes, não é apenas vender livros, é estimular a cultura, é ter esta ideia de cidade, esta integração de cidade, é, no fundo, promover a liberdade, promover a democracia ou salvaguardá-la, é garantir os princípios e os valores que podem fazer crescer uma sociedade com mais justiça, com mais igualdade de oportunidades. É uma sociedade que não perca as suas matrizes que guiam os valores em que nós lidamos uns com os outros e em que queremos que no futuro aqueles que aqui estarão a seguir a nós levem por diante o legado que nós recebemos e que também vamos deixar. E é também com esse espírito de memória, efetivamente, de referência, de garantia de preservação do nosso património que eu reconheço este local, este edifício em particular, com um esforço notável, é verdade, e com uma estratégia de ir reencontrar novos locais, mesmo do próprio edifício, torná-lo atrativo, torná-lo sustentável, torná-lo com maior facilidade de mobilidade. Portanto, um edifício que tem valor, tem património, mas também tem futuro, tem identidade, tem um compromisso com a história vivida até aqui e tem um compromisso com o futuro. É com esse espírito que hoje, neste dia 13 de janeiro de 2026, o dia em que se marcam os 120 anos da Livraria Lelo, o dia em que se marcam os 25 anos da abertura oficial do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, um dia, portanto, de referência, um dia de memória, um dia de apelo ao nosso património e à nossa identidade. Eu quero aqui dizer-vos que o Governo já tem em circulação legislativa o diploma que vai reclassificar este edifício da Livraria Lelo como monumento nacional. E, portanto, será definitivamente assumido em letra de lei nas próximas semanas como ato que vai, no fundo, perpetuar a identidade, mas também a ligação de todo o país, de toda a comunidade,
a este edifício e a este projeto. É, portanto, creio eu, uma forma muito intensa, muito sentida também, de nós podermos ficar associados a este dia e, portanto, podermos dizer-vos parabéns e continuação de bom trabalho. Agradecendo as palavras do Primeiro-Ministro, venho então cumprir com o prometido, que é o tal doce. Já agora, não é? Então, um doce muito especial, uma proposta do chefe Vasco Coelho Santos, a partir de uma peça de pastelaria que é identitária da cidade do Porto, a Bola de Berlim. Eu agradeço ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da Câmara do Porto, ao Secretário de Estado da Cultura, ao Vereador da Cultura, a todas as entidades presentes, aos parceiros, aos convidados, à maravilhosa equipa da Livraria Lelo, que está lá em cima, e que são extraordinários. Agradeço à Aurora, ao Pedro, à Francisca e ao António. E peço-vos para atravessarem a chuva na direção da tenda, onde teremos então este bolo e poderemos cantar os parabéns aos 120 anos da Livraria Lelo Porto. Muito obrigada. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a livraria. Para